Bora resolver o algoritmo 33? Bora então, galerinha. Fala assim, para escrever um algoritmo que leia a velocidade de um objeto em metros por segundo e calcule e exiba para o usuário a velocidade em quilômetros por hora. Antes disso, o que é velocidade? Velocidade... Espera que não tá pegando. Velocidade nada mais é do que o meu espaço dividido pelo meu tempo, correto? Então, toda vez que alguém falar de velocidade, você vai ter que colocar na sua cabeça que é a relação de espaço dividido pelo tempo. Por exemplo, se eu der um espaço que seja de 200, eu vou colocar esse espaço como E aqui. Se eu der um espaço que seja equivalente a 200, um T igual a 20, por exemplo, a velocidade nada mais é do que vai ser a divisão de espaço por tempo. Então vai ser, se aqui foi metro e aqui segundos, 200 metros por segundo, porque eu estou dividindo cada uma das unidades. Então eu vou deixar aqui, ó, unidade, e aqui também unidade. E a unidade de medida final, unidade de medida final, vai ser unidade de espaço dividido por unidade de tempo, beleza? Então é isso que vocês têm que colocar na sua cabeça. O exercício, ele fala que a velocidade, que a gente quer uma velocidade de metros por segundo, a gente vai ter que converter para quilômetros por hora. Horas, a gente vai ter que entender o seguinte: se a gente tem uma velocidade, por exemplo, vamos pegar essa daqui que eu dei, que vai ser 200 dividido por 20. Isso significa que a velocidade dele aqui vai ser 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, o que é? Que significa que cada 1 segundo ele percorre 10 metros. Então, em 20 segundos, ele vai percorrer os 200 metros do espaço que a gente quer. Só que ele quer que a gente já tenha essa velocidade em metros por segundo e a gente converta isso para quilômetros por hora. Para a gente realizar a conversão, o que a gente pode fazer? A gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, beleza? A gente tem noção disso. A gente sabe também que 1 hora é o equivalente a 24 horas, certo? Beleza. Aqui é 1000 metros, né? Nessa aí não, é 1000 metros. Beleza. O que a gente pode fazer é... A equação que a gente vai escrever vai ser espaço dividido por tempo. Então, a gente pode pensar, se 1 quilômetro tem 1000 metros, 200 quilômetros vão ter x. Então, eu multiplico o cruzado e acho x. Só que quem que é x? Vai ser 200 vezes 1000. Beleza. E eu tenho aqui 20 horas. O que é 20 horas? 20 horas nada mais é, para transformar isso, 1 hora tem 1 hora, no caso tá errado aqui, né? Um dia, né? No caso, um dia, no caso, 1 hora tem 60 minutos. Escrevi errado, perdão aí, galera. 1 hora tem 60 minutos. E então 20 horas vão ter quantos minutos? Então disso daqui a gente vai sair uma relação de y é igual a 20 vezes 60. E aqui a gente vai sair uma relação que x é igual a 1000 vezes 200. Então, qual que é a única coisa que está variando aqui nessa conta aqui? A única coisa que está variando aqui é o 200 e o 20. A coisa que se permanece constante na nossa multiplicação para encontrar o resultado é sempre o 60 e o 1000. E é isso que a gente vai colocar. Nessa relação de espaço aqui, a gente vai colocar x. E de tempo a gente coloca y. Daí a gente vai ter 1000 vezes o espaço dividido por 60 vezes o tempo. Certo? Então, vamos para o cálculo. Então, para esse cálculo, a gente precisa pegar o espaço que o espaço percorrido
Não, mas essa questão é bem mais simples. Essa questão, ela quer que leia a velocidade de um objeto. A gente vai ler a velocidade de um objeto. A gente nem vai fazer essa conta para descobrir. Então a gente vai informar a velocidade. Velocidade. Informe a velocidade do objeto. Beleza. Assim que ele informou, a gente vai ter que transformar, né? Vou chamar de velocidade final. O que é a velocidade final? A velocidade final, ela vai ser o espaço pelo tempo. Só que a questão aqui é que a gente já tem a velocidade e a gente tem em metros por segundo. O que a gente poderia fazer nesse caso específico? Ele pede para a gente que leia a velocidade de um objeto em metros por segundo e calcule e exiba para o usuário a velocidade em quilômetros. Olha, para a gente fazer essa questão, para a gente apenas ler a velocidade do usuário e não fazer toda aquela conversão, o que a gente pode fazer é o seguinte: a velocidade final ela vai ser velocidade vezes 3.6. Por que 3.6? Porque 3.6 é um valor que você vai utilizar para fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros e de quilômetros para metro por segundo. Então, quando você está indo de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica. E quando que você vai de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide. Então, multiplica por 3.6 e divide por 3.6. Beleza? Ok. Então, a gente fazendo isso, a gente encontra a resposta, né? Então, F, sua velocidade em quilômetros por hora, será... Beleza, vamos colocar aqui informe a velocidade do objeto, por exemplo, 20, e a sua velocidade em quilômetros por hora será 72. Perfeito, algoritmo 33 resolvidos. Mas agora, quem não quiser seguir aqui na aula, não precisa. Eu só vou um pouco, não refinar, mas aplicar isso daqui que eu comentei com vocês aqui na conta, certo? Então, vamos supor em um cenário, eu vou escrever aqui um new file, eu vou colocar um algoritmo 33a.file. Agora, imagine um cenário em que a gente precisa do espaço e do tempo do usuário. Então, espaco é igual a int input, informe o espaço percorrido em quilômetros, não, em metro. Beleza. Agora tempo, né? Int input, informe o tempo em segundos percorridos. Informe o espaço percorrido em metros. Beleza. Nessa relação, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que a velocidade média ela seja o espaço dividido pelo tempo, que é o que eu falei, certo? Eu não falei para vocês que velocidade é espaço por tempo, que você pega o espaço e divide por tempo, você vai encontrar a velocidade média de um determinado objeto, beleza? Só que nesse caso a gente vai encontrar aqui em metros por segundo, a gente quer converter. Então a gente volta aqui e lembra. A gente vai voltar... Opa, perdão. Tá no Google Docs, na verdade. A gente vai voltar aqui e vai lembrar o seguinte. Olha só essa expressão. Essa expressão ela diz pra mim que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então 200 quilômetros vão ter x. Então x vai ser igual a 1000 vezes 200. Ou seja, 1000 que é o valor que não varia e 200 que é fixo. Y que é igual a 20 vezes 60.
que é 60 o valor fixo e 20 que varia. A gente vai pegar x e dividir por y e vamos encontrar a velocidade. Por isso que a fórmula vai ficar da seguinte maneira. O espaço aqui eu vou multiplicar por 1000. Por quê? Porque eu já quero converter isso para quilômetros por hora. Então eu já vou pegar o valor do espaço que o usuário digitou em metros e já vou converter para quilômetros por hora. Assim como o tempo também, porque uma hora vai ter 60 minutos. Só que a gente quer em segundos, né? No caso a gente vai querer em segundos. Então se uma hora tem 60 minutos, uma hora vai ter 3.600 segundos. Perdão aí, galera, pelo erro, viu? Desculpa. Vai ser 3.600 segundos. Então, eu vou vir aqui e fazer o tempo multiplicado por 3.600. E daí eu tô colocando o colchete, o parênteses, dizendo que tem prioridade eles, então eles vão multiplicar entre si e dividir. E como eu tô pegando cada valor do usuário, o espaço e o tempo, e eu já tô convertendo metros para quilômetros e tô convertendo segundos para hora e tô dividindo esses valores convertidos, que a conversão vai dar em quilômetros por hora. Então a gente vai colocar aqui print f sua velocidade em quilômetros por hora será. É velocidade. Beleza, vamos executar o algoritmo. Informa espaço percorridos. Vamos percorrer 400 metros em 20 segundos. Sua velocidade em quilômetros será... O importante é que ele já fez, ele conseguiu fazer a conversão. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês podem utilizar, para caso desses dois parâmetros, isso daqui é muito são relações entre duas grandezas. Então a gente está estipulando, está colocando uma relação entre duas grandezas. Então esse para vocês é o algoritmo 33A. É um complemento. Muito obrigado por assistirem até aqui.